Olá, nós estamos aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito de espiritualidade no nosso programa Espiritismo via Web. E hoje nós estamos trabalhando com o tema Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É um trecho que está lá em João, capítulo 10, verso 10, onde Jesus nos faz essa promessa. Mas nós queremos associar isto ao trabalho que nós estamos realizando. Quando a gente sai, procura fazer imagens da natureza, buscar aí imagens desse mundo, imagem de coisas bonitas, né, que estão por aí. Então é um trabalho que nós pretendemos fazer e estamos tendo aí muito prazer, trazendo aí novidades, plantas diferentes, e isso tem nos trazido muita satisfação. Mas esse trabalho de hoje, essa mensagem de hoje, é para que a gente possa meditar um pouco a respeito do que nós podemos entender por essas palavras, por esse ensinamento de Jesus a respeito da vida em abundância aqui no planeta Terra. Essas palavras de Jesus, observadas em sua profundidade, traz-nos a satisfação de compreender que a vida ocorre em todos os lugares da Terra. Qualquer cantinho, seja debaixo do mar, na água, seja abaixo no gelo, existe ali seres vivos, e a vida então proliferou em todos os lugares. E Jesus prometeu para nós uma vida espiritual, uma vida depois dessa vida. Mas quando ele fala que veio para que tenhamos vida e vida em abundância, ele não estava falando apenas de uma vida espiritual. Ele estava falando também de toda a vida que nos cerca. Ele estava nos alertando para que a gente pudesse preservar essa vida que nós temos ao nosso redor. Ele queria, e principalmente, que a gente amasse e respeitasse mais a natureza, fizesse por ela o melhor possível, coisa que muitos de nós nascemos e morremos e muitas vezes não compreendemos. E ele nos chama a responsabilidade de, observando os seus preceitos, os preceitos de amor, nós podemos fazer deste mundo um mundo em que possamos viver no planeta Terra e realizar aqui a nossa missão de proteger o planeta, de amá-lo, de respeitá-lo, de dar a ele a oportunidade de conservar a existência humana e a existência de todos os seres vivos, para que ele mesmo possa existir por mais tempo e que chegue ao final de sua missão, ele no universo, ele tenha cumprido com todos nós, com todos os habitantes. Quando eu falo habitantes do planeta, eu estou dizendo das centelhas espirituais, porque cada ser vivo é uma centelha espiritual, é um projeto espiritual divino para a evolução e para o crescimento. Então que estejamos prontos para esta era de luz, para ingressar então em outras moradas, nas muitas moradas que Ele prometeu para nós. Nós precisamos primeiro cuidar da nossa morada, primeiro fazer da nossa terra um planeta onde a vida seja respeitada. Porque com esse respeito à vida, nós podemos viver com mais profundidade, podemos ter mais abundância em nossa sensação de viver. Então é mais ou menos isso que a gente vai conversar e vai meditar hoje sobre este assunto. A humanidade, composta de pessoas diferentes, contrastes maravilhosos, mas iguais em merecimento, amor, responsabilidade e principalmente oportunidade de servir, oportunidade de trabalhar pelo progresso, oportunidade não só de organizar materialmente a nossa vida aqui, termos os nossos filhos, termos as nossas alegrias, a oportunidade intelectual e permanente de podermos evoluir
de podermos crescer. Porque nós ainda estamos condenados a estar e a permanecer na superfície desse planeta, talvez ainda por longos séculos, até que enfim a gente possa harmonizar, a gente possa tornar conhecido dentro de nós o amor, o sentimento universal de fraternidade, e até que tenhamos dissipado todo o ódio, toda a indiferença, tenhamos destruído em nós qualquer sombra de maldade em nossos corações. E é por isso mesmo que vamos entender que uma missão longa, difícil, ela vai encontrar desafios incontáveis. E todos nós devemos estar preparados para esses desafios. Nós vamos então à pergunta de número 192 de O Livro dos Espíritos, onde ele nos faz alguns esclarecimentos. Nós vamos aqui buscar a pergunta, mas vamos trabalhar já a sua interpretação. Nessa pergunta, nós somos esclarecidos de que alguém, embora tenha um proceder impecável na vida atual, não irá transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento. Ou seja, uma pessoa, mesmo que viva de forma perfeita, ela, sem nenhum erro, nada, ela ainda não alcançará o seu grau necessário de aperfeiçoamento. Ainda não se transformará em espírito puro. Porque ela não fará isso sem passar por todos os graus intermediários, que há uma gradação para o nosso crescimento. É importante a gente trazer isso, gente, principalmente para o nosso dia a dia, porque a gente está enfrentando as nossas dificuldades o tempo todo. A gente enfrenta dificuldade quando a gente vai conversar com alguém, essa pessoa tem uma outra ideia em relação a determinado assunto e nós discordamos, a gente sente uma sensação de raiva dentro da gente, isso precisa ser dominado. Quando alguém vem falar conosco, trazendo de repente ideias com as quais as nossas ideias não se coadunam, em geral a gente sente uma certa aversão e quer combater aquela pessoa, ao invés de tentar combater as ideias. Então nós temos que aprender que nós estamos na Terra para evoluir, para compreender um ao outro. Enquanto isso não ocorrer, nada de merecimento, nada de crescimento. O homem julga perfeito muitas coisas, mas ele ainda está longe da perfeição. Há qualidades que nos são desconhecidas, há qualidades que são incompreensíveis ainda para nós. Nós poderemos ser tão perfeitos quanto comporta a nossa natureza terrena, mas isso ainda não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança. A criança, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade de madureza. E também o enfermo que recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou no sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. E ainda, os Espíritos completam na linha A da mesma pergunta 192, de que o homem poderia então, ao menos na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos cheia de amargura. Eles nos informam que, sem dúvida, nós podemos reduzir a extensão e as dificuldades do caminho, e que só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Olha só, o Espiritismo
é uma doutrina, ou seja, é um conjunto de informações filosóficas, científicas e de consequências religiosas que nos traz um conforto muito grande nesse sentido de espiritualidade. Nos conforta porque diz que a vida ela não termina aqui no compasso deste mundo maravilhoso, mas segue em mundos ainda melhores e mais maravilhosos. Ela nos tranquiliza a respeito de que nós um dia vamos vencer, independente até da nossa vontade, porque nós estaremos sendo impelidos ao crescimento. E ela nos conforta, porque não haverá separação. Os seres que se amam hão de se abraçar um dia vitoriosos e olhar para trás e observar a gama de conhecimentos que adquiriram, e toda alegria há de inundar o nosso ser de muita felicidade. Por isso é que Jesus fala que Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. E o respeito à vida deve ser permanente, pois nosso mundo, por imenso e lindo que seja, ainda é um ser delicado, passível de ser destruído com facilidade, com as nossas bombas, por nossas guerras, pela nossa imprevidência mental, nessa troca alucinada de ideias pejorativas e destruidoras. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da lei de amor, nós temos ali um belo trecho que merece ser lembrado. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no mundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. Uma afeição à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. O que nós falamos semana passada a respeito de que todas as pessoas amam, mas elas não sabem como direcionar este amor. Elas amam objetos e coisas, mas não sabem que este mesmo amor pode ser melhorado, aperfeiçoado e buscar os outros seres humanos, aqueles que sofrem, aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de um olhar. Que seja uma atenção, que seja um aperto de mão, quem sabe, algo para comer. O Evangelho de Jesus, em o Novo Testamento, no capítulo 10, verso 10, então Jesus diz o seguinte, fazendo aqui uma comparação, a gente não está querendo ensinar moral de Evangelho para ninguém, a gente está querendo conversar e falar de espiritualidade. Nós temos Jesus de uma forma diferente e eu acredito que um pouco mais próxima de nós, que nós não acreditamos que Jesus seja Deus, mas que Ele seja o enviado de Deus, o Filho de Deus, que já passou por todos esses percalços de aprendizado. Então Ele diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Vida de verdade, sensação de viver, alegria de estarmos bem, de estarmos com Deus. E será observado
essas palavras, quando a gente observa todos os seus ensinamentos, quando a gente observa quando ele chama para que possamos nos amar uns aos outros, dizendo que o mundo de verdade, o mundo de alegria e felicidade é para os humildes e para os pobres. Quando ele diz pobres, ele quer dizer que a pessoa não tem nenhuma empáfia, nenhum sentimento negativo. Ele estava dizendo pobres de maus sentimentos. Ele não estava querendo dizer pobres materialmente. Pois é a partir daqui, deste ensinamento, deste aprendizado, que nós vamos finalmente compreender e merecer essa vida em abundância que ele prometeu. Por acaso há mérito em destruirmos a vida aqui no nosso mundo, em nosso planeta, para merecer o céu? Acaso o plano de luz que nos espera vai esperar também ali os destruidores? Os ladrões? Vai esperar ali os corruptos? Os abusadores dos bens terrestres e das pessoas humildes? Um mundo verdadeiro, de paz e harmonia, não comporta violentos, né? Políticos ladrões, assambarcadores das dádivas de Deus, pessoas doentes moralmente, insanas. Que mundo é esse que vai de nos esperar? Que mundo é esse que há de nos esperar e levar com ele também essas pessoas? Mas acaso alguém aqui pensa que essas pessoas não merecerão um dia o céu? Não merecerão um dia estarem também junto de nós? Terem de nós, ou talvez a gente esteja até entre os que não mereceram, mas junto com aqueles que venceram? Será? Aí é que o Espiritismo vai além. Todos nós passaremos pela fieira das encarnações, pelo aprendizado, pelo crescimento. Mas aquele que não adiantar com o ensinamento de Jesus, não adiantar o seu aprendizado, o seu sofrimento será muito grande. A sua tristeza vai ser complicada, vai ser terrível. Então é isso. Nós somos filhos de Deus, com as mesmas oportunidades, mas às vezes a gente não aproveita da forma correta. Nós não aproveitamos da forma que deveríamos aproveitar. Então, é para meditarmos a respeito, não é? É para meditarmos sempre a respeito disso. Bom, gente, era esse o nosso papo de hoje, a nossa conversa. E nós estamos aqui trabalhando para poder falar com vocês sobre a espiritualidade no programa Espiritismo via Web, programa que tem o objetivo de complementar, porque a nossa casa espírita está fechada para os trabalhos públicos, para as reuniões públicas, e aí nós estamos trabalhando ainda, né? Embora que a gente esteja aberto para as reuniões de estudos, ainda nós estamos trabalhando essa questão dentro aqui da internet, mesmo porque esse trabalho aqui ele vai continuar, nós vamos continuar trabalhando aqui, né, aprendendo um pouco sobre espiritualidade e conversando com vocês a respeito disso. A gente gostou muito do trabalho, estamos sendo correspondidos e a gente não pretende parar. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine, dê muita paz, muita luz ao coração de todos. Um abraço, até quinta-feira, quando a gente vai trazer aqui mais uma mensagem espírita, mais um pouquinho de conhecimento para que a gente possa juntos poder degustar, porque o conhecimento que nós trazemos está nos livros, a gente lê, traz aqui, lê também, interpreta, mas nós não somos donos da verdade. Quem quiser questionar alguma coisa, nós temos embaixo aí nos comentários, e também se puderem questionar durante aqui a apresentação da estreia do vídeo também, para que a gente possa conversar. Muito obrigado, Deus abençoe, Deus ilumine, muita paz.